Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo de filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura arqueológica para falarmos de Indiana Jones. Ainda na hype de Indiana Jones, porque a franquia é uma das minhas favoritas e eu sou apaixonada pelo personagem, e eu tô muito animada com o fato dele ter voltado ao cinema, mesmo que o filme tenha dividido opiniões e tenha dividido a minha opinião também. Por isso, eu preciso falar ainda um pouco mais sobre a Relíquia do Destino, e nesse vídeo eu vou falar com spoilers, eu vou falar abertamente tudo o que aconteceu no filme e o que eu gostei ou o que eu não gostei. Então se você ainda não viu o filme, vai lá, assiste, vê o que você acha, depois volta aqui para ver se você concorda com o que eu vou falar. E se você já viu, mas ainda não viu a minha crítica sem spoilers, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. E só para relembrar, Indiana Jones e a Relíquia do Destino se passa no final dos anos 60 em meio à corrida espacial, com Indiana Jones já aposentado das aventuras de campo e pronto para se aposentar da vida acadêmica também. A sua vida vai mudar justamente quando a sua afilhada Helena Shaw rouba um dispositivo criado pelo Arquimedes e que é capaz de manipular o tempo, a Anticítera. E agora Indiana vai voltar à ação justamente para salvar a sua afilhada e também resgatar essa relíquia, já que um antigo inimigo nazista também está atrás desse tesouro. E para começar, eu achei a relíquia bem legal. Ela pode não ser tão marcante quanto as anteriores, mas ela é bem interessante sim. E independente de achar o filme bom ou ruim, quem está dizendo que o filme é extremamente fantasioso por relatar, por trazer a ideia de viagem do tempo, é porque realmente não viu toda a franquia do Indiana Jones direito, né? Porque o arqueólogo, ele já achou a tábua dos 10 mandamentos, ele bebeu o sangue de Kali, ele encontrou e bebeu água do Santo Graal e ele conheceu seres interdimensionais. Então, tipo, viagem no tempo é fichinha para ele. E além disso, até a ideia do porquê o Arquimedes criou a Anticítera é extremamente bonita. Sabe, ele queria, na verdade, que alguém do futuro viajasse no tempo até aquele momento da criação da relíquia para ajudá-lo, né, ajudar ele e ajudar o seu povo, justamente com um cerco a Siracusa. Então, assim, a Anticítera, ela foi um pedido de socorro e não simplesmente uma ambição de manipular o tempo. E isso foi muito lindo, né? Quando a gente vê a cena final, né, uma das cenas no final do filme, do Indy encontrando o Arquimedes, e a gente percebe justamente que ele queria realmente esse pedido de socorro, essa ajuda, que ele só simplesmente queria proteger o seu povo. Isso é, assim, muito sensível. Eu curti bastante essa ideia. E em relação aos personagens, eu achei bem legal o papel da Phoebe Waller-Bridge, né, que é a Helena Shaw, a companheira de aventuras do Indiana Jones nesse filme, na qual ela possui um conhecimento histórico tão brilhante quanto o próprio protagonista. Só que ela foi por um caminho completamente oposto da dele, né? Ela foi por um caminho criminoso. Ela chega como uma pessoa que vende relíquias roubadas. Isso foi muito interessante, até porque ela foi por esse caminho justamente pela falta de orientação parental, né? O seu pai, quando ele era vivo, era vidrado pela Anticítera, então não deu tanta atenção para ela assim, né? E após a morte dele, ela não teve a figura do seu padrinho, que é o Indy, ao seu lado, porque, vamos ser sinceros, que o Indy, ele também não é muito bom com essa coisa de família, né? Então ela foi ganhar o mundo e por isso ela se tornou uma criminosa. Mas que no fundo ela tem um coração, né? Até porque ela se aventura aí pelo mundo do crime com um aventureiro mirim que pode fazer referência justamente ao Short Round, né? Em Um Templo da Perdição. E você vê que ela se importa muito com ele, né? Então, por mais que ela não tenha tido uma base familiar e ela fale que não se importa com isso, que somente o dinheiro é importante, ela ainda tenta ter o mais próximo que ela pode chamar de família, se importando e protegendo esse menino. E quando a gente vê esse contexto, né, a gente consegue ver que todo o filme, toda essa aventura que o Indy vai justamente por conta da Helena ter começado roubando a Anticítera, tudo isso é justamente essa jornada do Indiana Jones de justamente se encontrar, né, se reconectar com o seu lado familiar, né? Então, quando ele vai se aproximar da sua afilhada, vai ter todo a disputa, né, todo o conflito interno, o conflito emocional do personagem em relação a tudo que aconteceu na sua vida e principalmente como anda atualmente, como anda naquele momento, todos os seus problemas, todas as suas questões familiares. Adorei a participação do Antônio Bandeiras, foi bem curtinha, mas foi bem marcante
até porque o ator colabora com isso, né? Ele tem uma presença de câmera bem forte, e foi uma cena bem legal também justamente por ter sido no mar, né? Sempre rolou água nas aventuras do Indiana Jones, mas eles nunca precisaram resgatar uma relíquia diretamente do mar, né? Fazer esse tipo de arqueologia. Então foi muito legal, incluindo também a parte das enguias, que são as cobras do mar, né? Óbvio que na última aventura dele não poderia faltar um problema, uma situação com cobras, mesmo que tenham sido umas cobras um pouco diferentes, né? Além disso, a gente tem o retorno justamente do John Rhys Davies, que faz o Salá, né? E ele fez o Salá tanto em Os Caçadores da Arca Perdida como em A Última Cruzada, então ele tinha que retomar agora nessa finalização da franquia, e mostra justamente que ele e a sua família saíram do Egito durante a Segunda Guerra Mundial e foram morar nos Estados Unidos. Além disso, a gente também teve a participação da Lupita Nyong'o no filme, mas foi um pouco decepcionante porque a participação dela é bem rapidinha e ela é uma atriz extremamente marcante. Então, assim, fez falta um pouco mais de conteúdo em relação à personagem dela. E eu achei o vilão sensacional, sério, eu achei muito bom, principalmente pelo fato de ter sido interpretado pelo Mads Mikkelsen, e ele é um ator incrível. Além disso, eu acho muito legal o fato dele ser um nazista. Afinal de contas, os nazistas sempre foram os principais vilões da franquia do Indiana Jones, né? Apareceram no primeiro filme, apareceram no terceiro e agora apareceram no quinto. Então é meio que encerrar a franquia justamente com o inimigo lá do início, né? Além disso, é um personagem muito interessante pelo fato dele ser extremamente fiel à ideologia nazista, mas não necessariamente a Hitler. Porque como ele é um perfeccionista, ele viu todas as falhas do governo de Hitler e por que ele foi derrotado na Segunda Guerra, né? Então a sua grande ambição era justamente voltar ao tempo, voltar lá no período da Segunda Guerra, justamente para manter, né, a ideia do assassinato do Hitler, mas para ele governar o Terceiro Reich e assim de fato fazer a região Alemanha um grande império germânico. Então assim, é uma ambição, né, aquela sede de poder que foi muito bem construída dentro do personagem. E o final dessa aventura foi simplesmente lindo, principalmente quando a gente fala da reação do Indiana Jones ao voltar ao passado e encontrar o Arquimedes, né? Primeiro que ele tá assim com os olhos brilhando pelo fato de que ele é apaixonado pela história e naquele momento ele estava vendo a história sendo feita. Então isso é extremamente emocionante, é extremamente profundo para qualquer um que ama estudar história. E também tem aquela carga emocional justamente pelo fato de que ele quer ficar no passado, né, junto com Arquimedes, pelo fato de que ele acha que no tempo presente dele, ele não tem nada pelo que lutar, não tem ninguém que se importe com ele, né? Isso acaba sendo muito profundo, até porque esse final mostra que todo esse filme é um processo de superação e aceitação do luto pela perda do seu filho, né? E também a aceitação em relação à passagem do tempo. Eu achei muito bonito, mas eu realmente pirei muito nessa cena, principalmente quando ele falou que queria ficar, porque eu falei que ele não podia ficar, ele tinha que voltar pro presente, porque a Karen Allen ainda tinha que aparecer no filme que estava no contrato. E chegamos à parte da minha revolta, que é justamente a vida pessoal do Indiana Jones, que foi completamente reciclada de Star Wars. Para começar, no início do filme, o Indy e a Marion estão passando por um processo de divórcio. Isso daí já me quebrou logo de cara, né? Eu quase surtei nessa hora. Então eles estão distantes, eles não se veem, eles não conversam, eles não se relacionam. E até as falas são iguais às de Star Wars, né? No momento em que o Indiana Jones chega na frente do aeroporto pro Salá e fala que a Marion não quer falar com ele, é a cena do Han Solo falando pra Maz Kanata que a Leia não quer vê-lo. Então assim, foi muito descaradamente um copia e cola. Além disso, o Han Solo e a Leia, eles se separam pelo fato de que perderam o filho deles para o lado negro da força. O Indiana Jones e a Marion estão se separando porque perderam o seu filho, o Mutt, na Guerra do Vietnã, o que foi outra coisa que eu também não gostei. Eu queria muito que o Hollywood parasse de matar personagem na Guerra do Vietnã. Eu sei que nesse caso é muito mais uma questão de crítica política, o conflito foi uma vergonha para o país e eles precisam jogar isso na cara do governo sempre que podem. Mas eu acho que nesse caso foi muito desnecessário. Isso fez com que a história fosse muito mais sofrida, muito além do necessário, muito além do que era preciso ali para ser uma história bonita, sabe? Emocionante. Até porque o fato do Mutt ter morrido, ele é super contraditório, ele vai até contra
tudo que foi apresentado no quarto filme. Até porque em O Reino da Caveira de Cristal, a gente já vê o Indiana Jones um pouco mais amargurado em relação à vida, se questionando, vendo o tempo passar, justamente porque ele fala que a vida, né, chega um momento em que a vida começa a tirar as coisas dele, justamente porque ele fala que perdeu o pai, perdeu o Marcos. Então quando ele acha que a vida tá tirando, a vida vai lá e lhe dá um filho. E aí isso acontece para logo em seguida no quinto filme tirarem o filho dele, sabe? Foi completamente desnecessário, triste, desacreditado e dava super para fazer uma aventura tão emocionante, com esses problemas, com essas crises familiares, sem matar o filho, sem matar o Mutt, né? E também dava justamente para justificar o não aparecimento do Shia LaBeouf no filme sem precisar matar o personagem. Eu fico revoltada com o fato de que Hollywood, ele tenta trazer soluções, né? Ela tá passando por um momento que tenta trazer soluções muito simplistas para o roteiro, né? A ideia de passar o bastão de uma saga para uma nova geração ou simplesmente explicar o sumiço de um personagem numa franquia, no lugar deles imaginarem uma história legal, um caminho legal a percorrer, mais criativo, eles simplesmente vão lá e matam os personagens. Eles estão com um problema muito sério a nível de descartar personagem, né? Isso foi feito em Star Wars, quando eles começaram a matar os personagens da trilogia original, e agora foi feito em Indiana Jones com o filho do Indiana, o que foi extremamente sofrido para o roteiro. E falando do Indiana Jones e da Marion, a pior coisa que eles poderiam ter feito com um casal, depois de anos separados, de anos de aventura, e eles se reencontram já com um filho mais adulto e conseguem se acertar depois disso tudo, é terem justamente separado eles. Ok, que isso não foi feito de uma forma tão ruim quanto a morte do Mutt, né? De fato, teve um pingo ali de emoção e sensibilidade na crise da relação deles. Mas, como eu falei, acho que depois de tudo, de tanto sofrimento, eles mereciam ter tido um final mais feliz. Eles mereciam ter tido uma vida mais tranquila, né? Eu curto muito os dois juntos. É um dos meus casais favoritos do cinema. Eu sempre torci pela felicidade deles e, tipo, eu acho que minimamente o final de O Reino da Caveira de Cristal deveria ter sido respeitado. Eles casam os personagens no final do quarto filme, eles só dão, assim, uma provinha pro fã, uma satisfação pro fã em relação à vida, à relação do casal, para logo depois destruir totalmente isso nesse roteiro que a nível de intimidade do personagem, de vida pessoal do personagem, foi um roteiro mal elaborado. Então essa crise no casamento deles foi algo que me incomodou muito e me fez criticar muito o filme. Na verdade, eu preferia que fosse ao contrário do que aconteceu. Eu aceitaria uma aventura ruim desde que eles fizessem, né, eles tivessem um desenvolvimento da vida pessoal deles melhor do que o que foi feito, que foi justamente uma aventura legal, mas uma vida pessoal completamente destroçada. Por conta disso, me faz preferir muito mais o final de O Reino da Caveira de Cristal, que eu acho mais coerente com o relacionamento deles e com tudo que eles passaram. Mas na verdade eu acho que eu vou ver mesmo Os Caçadores da Arca Perdida, porque eles estão melhor resolvidos ali. Mas como eu falei, toda essa crise no relacionamento deles foi desenvolvida de uma forma muito terna e já dando sinais de que o Indiana Jones voltaria para ela. E uma dessas cenas foi justamente a cena do barco, que foi feita de uma forma muito bonita. Quando a Helena o questiona, o Indy simplesmente fala tudo o que está sentindo naquele momento. Toda a dor em relação à perda do filho, toda a dor pelo fato dele estar longe da mulher que ama. Foi uma cena extremamente emocionante, na qual Harrison Ford ele demonstrou todo o seu amor, todo o seu sentimento pelo Indiana Jones, né? Ali não foi simplesmente uma interpretação. Ali foi Harrison Ford dando o melhor de si, dando o seu máximo e demonstrando toda a emoção, gratidão e amor que ele tem por essa franquia. Então ele realmente se conectou muito profundamente com o seu próprio personagem. Além disso, a gente vai ter momentos ao longo de todo o filme que vai mostrar justamente isso, já que a gente vai ver que o Indiana, ele mantém guardado, tanto nas suas aventuras quanto em casa, fotos da Marion. E a cena final dos dois juntos derrubou qualquer fã do casal. A referência direta à cena deles em Os Caçadores da Arca Perdida me faz querer morar eternamente nesse momento, nessa cena. E é claro que eu considero essa cena a melhor cena do filme, até porque nós temos o retorno da Karen Allen como Marion, na qual é uma atriz fantástica e traz uma personagem super importante para a franquia. Então ela merecia, de fato, ter tido um tratamento muito melhor nesse filme, no lugar de aparecer apenas 3 minutos.
né? Então, assim, por mais que seja uma cena muito bonita, terna, emocionante, que traz um aconchego pro fã, depois de todo esse desespero inicial deles estarem se separando, eu acho que foi uma cena colocada ali muito mais para agradar os fãs. Eu acho que inicialmente isso não estava planejado. Até porque a gente tem que lembrar que ao longo de toda a produção do filme, a Karen Allen não tinha sido chamada para voltar ao papel. Ela não tinha sido informada, não tinham entrado em contato com ela. Isso só mudou no final do ano passado, que ao ser questionada se estaria de fato no filme ou não, ela começou a não responder esse tipo de pergunta. Então, a minha opinião em relação a Indiana Jones e a Relíquia do Destino, ela tá bem dividida. Em relação à aventura, eu achei bem legal, não achei uma aventura ruim. Traz o espírito, né, a nostalgia, o clima dos filmes anteriores do Indiana Jones, mas em relação à vida pessoal do personagem, eu achei que foi muito mal desenvolvida e a morte do Mutt e a separação, né, a possível separação do Indy e da Meryl me irritaram muito, me incomodam demais e talvez por conta disso eu considere apenas os filmes anteriores no meu headcanon. E vocês, o que acharam de Indiana Jones e a Relíquia do Destino? Curtiram? Desgostaram de alguma parte? Concordaram com o que eu falei? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!